Vamos então para a nossa aula de hoje. O nosso tema hoje é o estudo dos indicadores financeiros dentro da análise fundamentalista. E nós vamos dividir esse conteúdo em duas aulas, em duas partes. Nessa nossa primeira parte, nós vamos apresentar alguns indicadores financeiros, já fazer o cálculo e apresentar já alguns exemplos práticos, da aplicação desses indicadores financeiros. Os capítulos que a gente vai usar é o capítulo 11 do livro da CVM e o capítulo 14 e 15 do livro Mercado de Capitais, do Juliano Pinheiro. Vão tratar desses assuntos de análise fundamentalistas, indicadores financeiros propriamente dito. Nós estamos fazendo a sequência da análise top-down, fizemos o estudo do ambiente macroeconômico, fizemos a análise setorial do setor de construção civil. Lá na análise setorial, a gente vai identificar riscos, oportunidades de cada setor, escolher setores que estão tendo um desempenho, ou que podem ter um desempenho interessante na economia. Vai analisar o setor em relação à sua sensibilidade à evolução da economia, o seu ciclo de vida, as relações das empresas com outros setores, com fornecedores, com consumidores, como que é a estrutura de oferta desse setor. Tudo isso a gente fez lá na análise setorial. E, na sequência da análise top-down, a gente vai analisar os fundamentos da empresa. E aqui é um estudo bem abrangente, não tem como a gente delimitar até onde a gente vai no estudo dos fundamentos da empresa. A gente pode olhar questões sobre sustentabilidade, sobre governança, a gente pode estudar os balanços das empresas, as demonstrações financeiras, estudar as notas explicativas que a diretoria, que os gestores da empresa apresentam ao mercado, todas as informações econômicas, financeiras da empresa. Então, é um estudo muito abrangente. Nós vamos começar fazendo a análise dos fundamentos hoje, estudando alguns indicadores financeiros. E na sequência a gente vai expandindo essa análise, e a ideia aqui é ir montando um quebra-cabeça, traçando um perfil da empresa, que no final das contas a gente quer saber se é uma empresa sólida, que dá resultado, se o lucro é constante, ou se é uma empresa que distribui resultados. É isso que a gente está procurando, boas empresas para investimento. Ok? Então, como a gente vai falar de indicadores financeiros na aula de hoje, é muito importante considerar que os dados econômicos e financeiros das informações contábeis, eles devem ser úteis para orientar as decisões de investimento. É isso que a gente vai buscar. Trabalhar e observar um banco de dados, analisar detalhes de um banco de dados de uma empresa, buscando essas informações contábeis para encontrar boas oportunidades de investimento, de financiamento, as decisões de dividendos. Tem um perfil de investidor que é mais voltado para o longo prazo, que está pensando na aposentadoria, que está pensando no recebimento de dividendos, uma renda extra. Então, ele vai buscar empresas com esse perfil também. E ele vai buscar essas informações lá nos relatórios contábeis das empresas, que as empresas apresentam para o mercado. Então, nós vamos ver nessa aula uma série de indicadores, uma sequência de indicadores, que vai nos ajudar a ir montando esse quebra-cabeça sobre a empresa, a gente ter um perfil da empresa. Uma coisa muito importante, são muitos indicadores, nós não vamos esgotar isso na aula de hoje, mas a gente nunca pode usar um indicador isolado para tomar uma decisão de investimento. A gente sempre vai estudar indicadores em conjunto. A gente pode tomar uma decisão errada olhando apenas o indicador de dividendos, quando, na verdade, a empresa já não está tendo mais rentabilidade. E aí, no futuro, ela não vai pagar dividendos. Então, a gente tem que tomar cuidado e lembrar de sempre usar os indicadores em conjunto, nunca de maneira isolada. Hoje em dia, a gente tem muita facilidade, se a gente comparar com o passado, para encontrar as informações. Nós já falamos sobre alguns sites em outras oportunidades,
mas isso é fato. Os sites hoje em dia entregam as informações muito mastigadas, praticamente prontas. Vai caber ao analista de investimento ou ao investidor individual interpretar essas informações. Então, algumas sugestões de sites de pesquisa que organizam vários balanços patrimoniais de centenas de empresas e dão a informação já praticamente pronta. Que é o site Fundamentos, é um site mais simples, mas muito prático, já traz as informações de maneira bem direta. O Status Invest é um site que a gente sempre usa aqui nas aulas, né? A gente já acessou esse site algumas vezes. É um site mais atual, mais um layout mais moderno, com mais gráficos. O Fundamentos, por exemplo, quase não apresenta gráficos. O Status Invest já tem um visual mais interessante. O Investing.com, que tem a versão para o mercado brasileiro, é um site muito detalhista, tem informações sobre dividendos de maneira bem detalhada, sobre os resultados das empresas bem detalhado, só que é um site americano, né? Mas ele tem a versão brasileira, mas é muito, muito bom também. Esse site, também a DVFN, também é um site americano, que tem a versão brasileira, mas ele é um site pago. Tem algumas funções gratuitas, mas tem um banco de dados imenso, dá para fazer bastante análises nele. A mensalidade desse site está em torno de R$25, R$30. Dependendo da necessidade, do volume de trabalho, vale a pena, né, pagar a assinatura dele, porque esse é um site que tem muita informação sobre governança corporativa. Ele tem um perfil para cada empresa, ele faz a análise de governança corporativa das empresas, estuda, chega bem no detalhe da análise do perfil dos diretores da empresa. É um site bem interessante. E o Trademap, que é outro site que a gente já viu aqui em outras oportunidades também, é um site, talvez um dos mais completos, um sites brasileiros mais completos, mas também é um site pago, tá? É um portal, eles focam mais no aplicativo de celular, mas ele é pago, tem poucas funções grátis. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que ele tem, que são grátis, e dá para fazer bastante coisa lá na versão gratuita dele. Ok? Algumas sugestões de pesquisa aí. Gente, e cada dia surgem sites novos, tá? É um mercado que está crescendo muito e a concorrência leva à melhoria desses sites. Estão ficando cada vez mais eficientes. Ok? Vamos, então, começar a falar dos indicadores, dos primeiros indicadores nessa aula de hoje. Lembrando que a gente não vai usar esses indicadores de maneira isolada, ok? Primeiro indicador que a gente vai falar é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. E esse indicador, ele vai medir a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos próprios recursos e dos recursos aplicados pelos investidores. Isso vai nos dar o patrimônio líquido da empresa, o recurso da empresa e o recurso aplicado pelos investidores. Então, o ROI mede quanto que a empresa consegue gerar de resultado a partir do seu patrimônio líquido. Então, é um indicador de rentabilidade. Então, a fórmula do ROI é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa vezes 100. Como que a gente vai analisar o ROI? Em tese, quanto maior for o ROI, melhor. Porque significa que a empresa gera mais resultado com o mesmo patrimônio líquido. Então, quanto maior este valor, melhor. E ele é muito usado na comparação de empresas do mesmo setor. Essa característica de a gente considerar empresas do mesmo setor para comparação serve para praticamente todos os indicadores, tá bom? Porque são empresas com estruturas relativamente semelhantes.
Porque é complicado a gente comparar uma empresa da construção civil com um banco. O banco é outra estrutura. Ou comparar com a empresa de tecnologia. Então, a gente tem que sempre considerar empresas do mesmo setor. Vamos ver mais algumas características sobre o ROI. Lembrando, quanto maior, melhor. Vamos ver como que é essa divisão para a gente classificar, dizer se a empresa é boa ou não, né? Então, você calculou o ROI, dividiu o lucro líquido da empresa pelo seu patrimônio líquido. Se der de 0% a 10%, é ruim. É considerado um ROI muito ruim. Está gerando pouco resultado. De 10 a 20 é uma empresa considerada regular. De 20 a 30, uma empresa considerada boa, um resultado bom. E acima de 30% é um resultado ótimo, né? Excelente. Então, essa vai ser a regrinha para a gente escolher as empresas, olhando os níveis de porcentagem. Bom, os exemplos que a gente vai fazer nessa aula para calcular os indicadores vão ser ainda no setor de construção civil. Nós vamos fazer exemplos das empresas, né, desse setor. Então, eu peguei o exemplo aqui da construtora MRV, construtora aqui do estado de Minas Gerais. E aqui, antes de começar a fazer os cálculos, eu quero alertar para duas coisas. Primeiro, a gente vai comparar aqui 3 empresas. A gente tem que comparar empresas com o mesmo balanço patrimonial. Então, eu estou usando os dados para esse exemplo do segundo trimestre de 2020. As empresas que eu escolhi aqui vão ser a MRV, a Direcional e a Trisul, até o dia 3, hoje é dia 5, né, de novembro, até o dia 3, ainda não tinham divulgado o balanço do terceiro trimestre de 2020. Então, eu estou comparando 3 empresas na mesma base de dados, segundo trimestre de 2020. Isso é importante. O segundo alerta. Vamos pegar um exemplo bem simples. É comum nas calculadoras brasileiras a gente usar o ponto para separar o milhar e a vírgula para separar os decimais, não é? Só que nas calculadoras na versão americana é o contrário. A vírgula é usado para separar o milhar e o ponto é usado para separar o decimal. Então pode haver uma confusão na hora de a gente buscar as informações dos sites, dos balanços patrimoniais, do que é ponto, do que é vírgula. Então tem que ter uma atenção na hora de copiar esses resultados e trabalhar com esses resultados. Então, em português, o ponto é o milhar e a vírgula separa os decimais. Outra coisa importante dentro dessa questão dos pontos e das vírgulas. Os sites, para economizar espaço, e até mesmo os relatórios financeiros da empresa, para economizar espaço, simplificam a apresentação dos resultados. Então, ao invés de escrever o número inteiro, 5 bilhões, 465 milhões, encurtam essa informação colocando as informações em milhares, tiram 3 zeros. Vocês com certeza já perceberam isso em alguns outros trabalhos que fizeram, algumas outras atividades que fizeram, que os balanços patrimoniais encurtam esses 3 zeros para simplificar a apresentação. Só que, às vezes, a gente esquece disso. E aí, um número que está sendo apresentado em milhão, na verdade, ele é bilhão, porque foi omitido 3 zeros daquele número. Então, tenham atenção quanto a isso, para olhar se o relatório financeiro e as informações nos sites de pesquisa estão considerando qual a quantidade de casas aí para representar as centenas, os milhares, o milhão, ok? E o bilhão. Acontece muito erro de a gente esquecer 3 zeros para trás aí. E a empresa que está com patrimônio em bilhão, a gente coloca lá milhão. Aí vai estar errado. Então, esses 2 alertas importantes ao trabalhar com esses bancos de dados, ok? Então, vamos calcular o ROI
da MRV Construtora, dados do segundo trimestre de 2020. Eu vou pegar o lucro líquido dos últimos 12 meses, você vai pegar as informações dos últimos 12 meses, aquilo ali deu 524.705.000 reais, e o patrimônio líquido da empresa no último segundo trimestre de 2020, 5.465.130.000 reais. Então, jogar ali na fórmula, é só dividir um pelo outro, vai dar um ROI de 9,6%. Então, retorno sobre o patrimônio líquido. É o que a empresa está gerando qual que é a rentabilidade, ou o retorno sobre o patrimônio, sobre a posse da empresa, né? Então, para simplificar de maneira mais direta. Então, deu menos que 10%, né? Considerado um ROI ruim, certo? Nós vamos comparar isso com as outras empresas daqui para frente. Entendido o que é o ROI? Retorno sobre o patrimônio líquido. É comparar o lucro líquido com o patrimônio. Na hora de ranquear as empresas, a gente sempre tende a preferir empresas com um ROI maior. Esse é um dos principais indicadores financeiros para avaliar o desempenho das empresas aí na economia do mercado como um todo. Vamos ver o segundo indicador? O segundo indicador é o lucro por ação. Esse é um indicador também muito simples, fácil de calcular. Também vamos usar a informação do lucro líquido. E o lucro por ação vai indicar se a empresa é lucrativa. É um indicador, talvez um dos primeiros, a gente faz uma análise, né, básica desse indicador para já selecionar empresas que dão lucro, tirando aquelas que não dão lucro. O investidor quer participar de empresas que dão lucro. E o que a gente vai fazer agora é isso mesmo, é ir ranqueando empresas. Se eu olho uma empresa com lucro por ação negativo, já não é tão interessante, né? Então, caso o número seja negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Se o objetivo do investidor é ganhar dividendos, uma empresa com lucro por ação negativo não vai pagar dividendos, que ela não vai ter lucro. Também vamos usar esse indicador para comparar empresas do mesmo setor. Então, a fórmula do lucro por ação é lucro líquido dividido pelo número de ações. Vamos fazer o exemplo aqui da MRV. O lucro líquido, 524 milhões. E o número de ações da MRV atual, 481.954.000 ações. Dividindo o lucro líquido pelo número de ações, o lucro por ação vai dar 1,09. 1,09. Seria quanto que cada ação participaria no lucro da empresa. Vai dizer se a empresa é ou não lucrativa. E da mesma forma, nós vamos ranquear empresas. Aqui a gente vai preferir sempre um lucro por ação maior. Critério para escolher as empresas. Quanto maior o lucro por ação, melhor. Só que o lucro por ação é um indicador muito simples. A gente consegue refinar um pouco mais, aproveitando essa informação do lucro por ação, para tirar informações mais interessantes, que é o próximo indicador que a gente vai ver. O indicador PL, que é o preço por ação sobre o lucro por ação, talvez seja o indicador financeiro mais utilizado pelos investidores. Para o cálculo do PL, eu preciso do lucro por ação. Então, a gente vai ter que calcular o lucro por ação para depois calcular o PL. E o PL vai dizer quantos anos levaria para o investidor recuperar o capital aplicado em termos de lucro. Quando ele compra uma ação, quantos anos levaria para ele recuperar esse investimento? Essa informação é dada pelo cálculo do PL. Só que aqui no PL, em tese, quanto menor o valor, melhor. Porque o investidor levaria menos tempo ou menos anos para recuperar o investimento na compra da ação. Então, um PL menor é mais interessante, em tese, a princípio. Que nós vamos ver
algumas particularidades desse indicador aí. Olha só. O investidor, ele quer encontrar uma empresa boa que esteja barata no mercado. Então, um PL baixo indica que a empresa está barata. O mercado está avaliando o preço daquela ação num valor menor em relação ao seu lucro. Isso seria o caso de um PL baixo. Só que, se o lucro... Eu estou querendo um caso de um PL baixo. Mas, se o mercado antecipar as ações e começar a precificar uma empresa, né, o preço da ação, aumentando esse preço da ação, aumente a demanda por uma ação, o preço dessa ação sobe, vai dar um PL alto. Quer dizer que é um mau investimento? Não necessariamente. Que é o caso que estava acontecendo com a Magazine Luiza. Com um PL alto, mas muitos investidores querendo comprar ações da Magazine Luiza. Porque o mercado estava entendendo que a Magazine Luiza é uma empresa que dá resultado, que ainda vai continuar a dar resultado durante muito tempo. Então, o mercado já está antecipando esse resultado positivo da Magalu lá na frente e já está buscando comprar ações dessa empresa já há algum tempo. Por isso que é uma empresa que estava com a cotação muito elevada. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Olha, só a título de exemplo, o PL da Magazine Luiza é 482. 482. Então, quem comprar uma ação da Magazine Luiza vai demorar 482 anos para recuperar o investimento. E por que os investidores continuam querendo comprar ações da Magazine Luiza, mesmo ela estando tão cara? Por causa da boa perspectiva futura de resultado. Ela está dando bom resultado e ainda tende a dar mais resultado ainda. Então, o PL dela é alto. Então, a gente não pode só olhar o indicador PL e tomar a decisão só por ele. E falar assim, eu aprendi que quanto menor o PL, melhor. Tem que ter algum cuidado. Sim, em tese quanto menor, melhor, porque eu vou recuperar o investimento mais rápido, em termos ali de lucro. Mas também, às vezes você pode pegar uma empresa que está tão ruim das pernas, que já não está dando resultado, que vai dar um PL muito baixo, porque o mercado não se interessa por ela. E aí o preço da ação vai estar muito baixo, sabe? Então a gente tem que ter um certo cuidado. Vou pegar aqui um outro exemplo da Cielo. Vamos ver se a Cielo se encaixa nesse caso. Se eu pegar o PL da Cielo, está em torno de 15, enquanto o da Magalu está 482. Porque a Cielo já é uma empresa que está perdendo o mercado, já não está tendo resultados que tinha antigamente, né? A mudança nos meios de pagamento vão impactar muito os resultados da Cielo. Então, ao longo do tempo, Cielo vai tendo uma redução de PL. É porque é a empresa que está muito barata no mercado? Não necessariamente. Pode ser porque é uma empresa que está perdendo relevância no mercado. Os investidores já não estão interessados nessa ação. E aí o preço da ação cai, o PL vai cair também. Ok? Mas esse indicador é um dos mais usados. Tem que fazer a análise do PL das empresas e vai servir para tomar decisão. Você vai olhar, como a gente dizia lá em economia, né? Coeteris paribus, tudo mais constante, quanto menor, melhor. Mas a gente sabe que o mercado não é constante. A gente tem que olhar as outras variáveis e compondo esse cenário para tomar a decisão de investimento. Ok? Vamos fazer o cálculo do PL da construtora MRV. Outra coisa importante que eu tenho que alertar a vocês. O PL compara o preço da ação, preço de tela, o preço de mercado da ação, com o lucro por ação. Então, todo dia vai ter um PL diferente. O valor que eu peguei no exemplo aqui do dia 3/11,
já não é o mesmo de hoje. Hoje a cotação da MRV já mudou, já é outra cotação. Então a gente tem que lembrar disso também. Na hora de fazer um relatório, uma análise, eu tenho que esclarecer, eu tenho que mostrar de qual data é aquele cálculo. Vamos ver então o cálculo aqui do preço sobre o lucro da construtora MRV. Preço da ação no dia 3/11 era R$ 16,97. O lucro por ação, nós calculamos agora há pouco, 1,09. Então, eu vou dividir 16,97 por 1,09, vai dar um PL de 15,57, que é um PL considerado alto também. Mas tudo é questão de comparação, tá? Porque nós vamos comparar a MRV com as outras empresas daqui a pouco, vai fazer sentido esse número. Esse número sozinho, ele não vai nos dizer muita coisa em termos de tomar decisão, porque eu tenho que comparar com as outras empresas. Ele está dizendo o quê, por enquanto? Que demoraria 15 anos para o investidor recuperar um investimento na compra de uma ação da MRV. É isso que está falando. 15,57 anos. Agora, na média do mercado, esse valor pode ser considerado alto, né? Mas é o que eu sempre digo. Na hora que eu comparar com as outras empresas do setor de construção civil, pode ser que as outras estejam pior do que a MRV, que a MRV ainda seja uma das melhores. Por isso que eu tenho que comparar. Tá bom? Vamos ver mais um indicador? São muitos, tá? São muitos indicadores. Preço sobre valor patrimonial da ação, que é o PVPA. É um indicador que já foi muito usado no mercado, que ele vai comparar o preço da ação com o patrimônio líquido da empresa, mas que, com o passar do tempo, com a mudança no perfil das empresas, esse indicador ele foi caindo um pouco em desuso. Ele é importante, mas por causa que as empresas estão se tornando cada vez mais tecnológicas e os bens intangíveis da empresa estão sendo cada vez mais utilizados e tomando uma participação maior na empresa, o valor patrimonial por ação não vai captar bem a medida dos bens intangíveis da empresa. Então, as empresas de tecnologia, que é a tendência, surgimento de cada vez mais empresas assim, usar o PVPA já não tem muita utilidade. Mas no caso da construção civil, sim, é um indicador muito útil, que as empresas de construção civil ainda têm muitos ativos, né, imobilizados, inclusive. Então, o balanço patrimonial ainda capta bem a realidade da empresa. Então, o que o indicador PVPA informa? Quanto que o mercado está disposto a pagar sobre o patrimônio líquido da empresa. Também é um indicador de valor da empresa. E aqui também, quanto menor, melhor. Que eu vou comparar o preço da ação, quanto que ela valeria em termos de patrimônio. Então, o investidor quer comprar o patrimônio da empresa pelo menor valor que ele puder. Então, esse indicador, estando até menor do que 1, pode ser interessante. Que ele vai comprar uma empresa bem descontada, bem barata no mercado. Também vamos usar para comparar empresas do mesmo setor. Como que a gente vai calcular esse indicador? Vai dividir o preço da ação pelo valor patrimonial por ação. E o valor patrimonial por ação é a divisão do patrimônio líquido pelo número de ações. Eu vou achar o VPA. E assim, na sequência, eu vou calcular o PVPA. Vamos fazer o exemplo da construtora MRV. Então, o preço da ação em 3/11 de 2020, R$ 16,97. Patrimônio líquido, o último resultado divulgado no segundo trimestre de 2020, 5,465 bilhões. O número de ações, 481 mil ações. Consigo calcular o VPA. Esse VPA de 11,34 é a divisão do patrimônio líquido
pelo número de ações. Então, vai dividir aqui, vai dar 11,34. E aí, na sequência, eu vou dividir 16,97 por 11,34, vai dar 1,50. E nesse valor de 1,50 é um valor bom. Não há um consenso para dizer qual que seria um PVPA ideal, tá? Mas talvez o que mais se aproxime de um consenso é que até 2 seria um valor interessante. Que a empresa estaria relativamente barata no mercado para ser comprada, o investidor colocar recursos na empresa. Mais ou menos ali até 2, tá bom? Mas se você encontrar até uma empresa com PVPA 1, ok, ainda está bem interessante. Você sempre vai comparar esse indicador de valor com o ROI e com o PL. Você vai ranqueando empresas, vai atribuindo... a gente até vai fazer o exemplo daqui a pouco, vai atribuindo medalhinhas ali para a empresa para dizer qual que é a melhor no conjunto dos indicadores, né? Vamos dizer assim. Estamos caminhando para terminar aqui a apresentação dos indicadores, depois eu vou mostrar a comparação das empresas para vocês, tá bom? Esse indicador Dividend Yield seria o retorno dos dividendos, é um dos indicadores mais apreciados aí pelos investidores, que ele vai mostrar quanto que uma ação está retornando com o pagamento de dividendos. A empresa gera lucro, distribui resultados aos acionistas, é isso que os acionistas querem, no final, participar dos lucros da empresa. O Dividend Yield é um indicador que mostra isso. Vai comparar o dividendo distribuído pela empresa com o preço da ação. E aqui, quanto maior este valor, melhor. Você compra uma ação e vai ter um retorno anual. E a gente vai comparar esse dividend yield, inclusive, com o retorno da renda fixa. E a gente vai conseguir empresas no mercado de renda variável que dão resultado muito melhor do que o da renda fixa. Olha a fórmula do dividend yield. É o dividendo por ação. Então, nós temos que pegar os dividendos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses, dividir esse total pelo número de ações, nós vamos ter o dividendo por ação. Quanto que cada ação participou nos dividendos. E vamos dividir esse resultado pelo preço da ação. Nós vamos chegar no dividend yield, depois de multiplicar por 100 aqui. Olha o exemplo da MRV. Dividendo por ação. Vou dividir pelo preço por ação, vou chegar no DY. Então, o preço da ação, no dia 3/11, R$16,97. Os dividendos dos últimos 12 meses, distribuídos pela MRV, deram R$520.703.101. Essas informações estão lá nos relatórios financeiros das empresas. Mas já estão muito organizados nos sites de pesquisa. Se você vai procurar pelo dividendo anual da empresa, você vai encontrar essa informação lá. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Número de ações, 481 milhões de ações. Então, eu vou ter aqui um dividendo por ação, que eu coloquei aqui um D/A, dividendo por ação, de 1,0804, que eu dividi 520 milhões por 481 milhões de ações. Então, o dividendo por ação deu 1,08. Vou pegar esse 1,08 e dividir pelo preço da ação lá no dia 3/11. Vai dar 16,97. Esse dividend yield vai dar 6,37% ao ano. É o rendimento dessa ação em termos de dividendo. Então, compensaria mais comprar ações dessa empresa do que aplicar numa renda fixa, que vai dar 2% ao ano. Aqui vai ganhar 6,37% ao ano. Da mesma forma, a gente vai ranquear as empresas para ver quais são as melhores pagadoras de dividendos. E mais uma vez vou reforçar o alerta.
eu não posso só olhar o dividend yield. Porque às vezes você está com o aplicativo na mão para comprar ação e faz uma pesquisa rápida do dividend yield e acha uma empresa lá que está com dividend yield de 20%. Aí o olho cresce, você quer comprar a ação daquela empresa. Você talvez esquece que o resultado passado não vai garantir o resultado no futuro. E aí pode ser que uma empresa que está com dividend yield de 20% é porque ela distribuiu lucros de maneira não recorrente. Não era comum essa grande distribuição de lucros. E fez isso em um período que vai dar um dividend yield alto. Mas talvez essa empresa não tenha um histórico de distribuir dividendos. Isso é um risco. Você olhar um dividend yield alto, mas se a empresa não tem histórico de distribuir, quem vai garantir que ela vai distribuir dividendos no futuro, novamente? Percebe o risco que é só olhar esse indicador? Tem que olhar o dividend yield, olhar o histórico de distribuição de dividendos. É uma empresa que costuma fazer isso? Ok, não vale a pena. E outra coisa importante, o dividend yield pode dar alto porque o preço da ação está baixo. Olha a fórmula. É o dividendo por ação no numerador, mas no denominador é o preço por ação. Então, se uma empresa está passando por um momento complicado na sua administração, não está conseguindo gerar tantos resultados, talvez surja um problema, uma fraude na empresa, algum problema judicial, algum fato relevante que faça o mercado ter aversão àquela empresa. Então, os investidores vão vender as ações. O preço da ação vai cair. Então, o valor no denominador, na parte de baixo da fórmula, vai cair. Na hora que eu fizer a divisão, vai dar um DY alto, que pode enganar o investidor e pode levar ele a tomar uma decisão errada, pensando assim, nossa, a empresa está com DY muito alto, é ótimo, vou comprar. Mas, na verdade, é porque o resultado foi distorcido por causa da queda no preço das ações. É o que aconteceu no início do ano, em março, abril, que a Bolsa despencou. A cotação das ações foi lá embaixo. A maioria das empresas ficou com um DY alto. Que a gente não pode olhar o dividend yield sozinho, de maneira isolada. Porque esse número é bom para o investidor que ele seja alto, que o DY seja alto. Mas ele pode ser alto porque o preço da ação é muito baixo. Então, vai levar o investidor a tomar uma decisão errada porque o preço da ação está muito baixo. Não necessariamente porque a empresa está distribuindo dividendos. Certo? Tem que ter esse cuidado. Vamos ver o próximo indicador. O próximo indicador é o índice de payout. Isso aqui é muito importante, que vai fazer companhia lá para o dividend yield. Nós temos que analisar os dois indicadores conjuntamente. O que é o índice de payout? É o percentual do lucro líquido, a parte do lucro líquido apurado nos 12 meses anteriores, nos últimos 12 meses, e essa parte do lucro líquido que é paga em forma de proventos. Então, a empresa apura o seu resultado, tem lucro líquido. Ela não é obrigada a distribuir 100% do lucro. Ela vai distribuir parte desse lucro aos acionistas. E isso chama payout. A parte do lucro que é distribuída em formas de proventos aos acionistas. E aí, proventos vai entrar o dividendo e o juros sobre capital próprio. Por que isso é importante? Porque uma empresa pode estar com um dividend yield elevado e também está com payout muito elevado, e essa distribuição de lucros aos acionistas pode comprometer o caixa da empresa. Ou também, ela pode estar distribuindo lucros aos acionistas, sendo que ela tem uma dívida muito elevada. Então, talvez não seria melhor
pagar essa dívida ao invés de distribuir proventos? Então, o índice de payout serve para a gente analisar essa questão. Será que está certo isso que a empresa está fazendo? Não necessariamente essa distribuição elevada de proventos é boa para a empresa. No curto prazo, o acionista pode ser legal, está ganhando mais dividendos, mas no longo prazo pode estar comprometendo o resultado da empresa. Ela poderia, talvez ainda, pegar parte desse lucro e reinvestir no próprio negócio. Então, o índice de payout serve para a gente olhar o grau dessa distribuição de lucro aos acionistas. Tá bom? Vamos fazer a comparação das empresas? O setor de construção civil lá na B3, ele é composto por dezenas de empresas. Tem mais, talvez tenha umas 30 empresas de construção civil lá na B3. Só que tem empresas de construção civil lá que são mais focados em obras de grande porte, rodovias, hidrelétricas, grandes empreendimentos patrocinados pelo Estado, grandes obras. Tem outras empresas que são mais focadas em prédios, em apartamentos de alto valor, de luxo, para empreendimentos muito caros. Tem construtoras que são mais focadas na construção de imóveis populares, para classe média. Então, tem vários perfis de empresa da construção civil. Eu escolhi 3 empresas que têm mais ou menos o mesmo perfil, que vão construir prédios e apartamentos, empreendimentos imobiliários para classe média, classe baixa, certo? E as 3 ali vão oferecer serviços, inclusive, construir empreendimentos, inclusive, com recursos do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, agora no atual governo. Tá? Então, é a construtora Direcional, a construtora Trisul e a construtora MRV. As 3 estão com balanço divulgado até o 2º trimestre de 2020. Na próxima semana, inclusive, as 3 vão divulgar o relatório do 3º trimestre. O ticker da Direcional é o DIR3, da Trisul é o TRIS3, da MRV é 3. As 3 empresas são do segmento Novo Mercado, que é o maior nível de governança da Bolsa, tem muitas regras, né, para participar do Novo Mercado. O Free Float da Direcional, 53,04%, Trisul, 42%, MRV, 62%. O que é o Free Float? É a porcentagem das ações da empresa que estão circulando no mercado. Então, as ações que têm maior free float ali são da MRV3, 62%. Tag along das 3 é 100%, porque é uma regra para participar do novo mercado. Lembrando aí o que é tag along. Se uma outra empresa vier comprar uma dessas 3 empresas, os acionistas têm o direito de receber o mesmo valor por ação, o mesmo valor que a empresa for vendida. Patrimônio líquido das 3 empresas, o maior patrimônio líquido aqui é da MRV, 5 bilhões, o menor é da Trisul, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 300 aqui arredondando da Direcional. Os ativos das empresas lá no balanço patrimonial. A MRV é a maior empresa, tem 17, a MRV é a maior empresa aqui, tem 17 bilhões de ativos, a menor empresa, em termos de ativos, é a Trisul, quase aqui 2 bilhões de ativos. Eu estou comparando aqui tamanhos de empresas, né? Outros 2 indicadores que vão aparecer aqui na tabela, que são muito importantes para comparar as empresas, que é o crescimento da receita nos últimos 5 anos, e o crescimento do lucro nos últimos 5 anos, que vai dar, então, um histórico da empresa, né? Um período maior, 5 anos. Como é o desempenho dessa empresa ao longo do tempo? Então, a Direcional tem uma queda nas receitas de 4,5% nos últimos 5 anos. Então, ela vem reduzindo as suas receitas. Enquanto que a Trisul tem um crescimento de 16,6%, MRV, crescimento de 7,66%.
Então, a Trisul é que vem tendo uma arrancada, em termos de receita, né, uma arrancada maior. Cresceu 16% nos últimos 5 anos. Em termos de lucro nos últimos 5 anos, Direcional, menos 12%, Trisul, 31% de crescimento de lucro, MRV, menos 0,09%, que é um resultado praticamente zerado ali. Se pegar os resultados dos últimos 2, 3 anos, da MRV já é bem positivo, né? Eu estou considerando ali 5 anos e ainda era um período de recuperação da MRV. Por que cai o lucro ali? A MRV é uma construtora que depende muito dos programas habitacionais, que diminuíram seu tamanho ali nos anos 2016, 2017, né, 2018, por causa da crise que a gente viveu no Brasil. Isso afeta os resultados da MRV, que agora já estão começando a melhorar novamente. Coloquei também aqui o número de ações. A gente precisa desses números de ações aqui para calcular dividend yield, PVPA, né? Precisa aqui do número de ações. Onde que eu peguei essas informações? Lá no site das empresas, no site de relação com investidores das empresas, no site de pesquisa que eu sugeri para vocês. Tem também no site da própria B3, tem todas essas informações lá. Agora, todos esses indicadores que eu calculei para MRV, nós vamos fazer para Direcional e Trisul, mas eu já vou apresentar os resultados aqui para vocês, tá? Resultados de segundo trimestre de 2020, estou considerando o preço do dia 3/11, então da Direcional era 11,22, Trisul 10,44, MRV é 3,16,97. O ROI, que é o rendimento, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, 7,55 da Direcional, 13,84 da Trisul, 9,60 da MRV. Então, no ROI, quanto maior, melhor. Então, Trisul ganhou ali a estrelinha de ouro, primeiro lugar nesse quesito. MRV ficou em segundo lugar, Direcional em terceiro lugar. É isso que a gente vai fazer. No final, nós vamos contar ali quais as empresas melhor ranqueadas. Isso vai servir para nos ajudar a tomar a decisão de qual empresa investir. É isso que a gente vai fazer. O lucro por ação, melhor resultado foi da MRV, 1,09. Pior resultado da Direcional. Ficou aqui com a estrelinha aqui de bronze. Preço por ação sobre lucro por ação, PL. Aqui, em tese, quanto menor, melhor. O menor resultado aqui foi do Trisul, 12,74. Então, o investidor demoraria 12 anos para recuperar o investimento em termos de lucro. Lá na Direcional, demoraria 17 anos. Então, a Trisul ganha estrelinha de ouro aqui. Certo? Valor patrimonial por ação. Melhor resultado aqui da MRV. Né? A gente viu lá que o patrimônio líquido da MRV é muito maior. Ela é uma empresa muito maior. Né? O pior resultado de valor patrimonial por ação aqui foi Trisul. Só que o que interessa mesmo nem é tanto o valor patrimonial por ação, é a relação deste valor com o preço de mercado. Quanto que o mercado está disposto a pagar por esse valor patrimonial. E aí, em tese, quanto menor o resultado, melhor. Então, o menor resultado aqui é da Direcional, 1,32. E o pior resultado da Trisul, 1,76. Então, se a gente for olhar... vamos terminar aqui o dividend yield, o payout. Dividend yield, quanto maior, melhor. A empresa que mais está pagando dividendos aqui é o Direcional, 7,22. E a que está pagando menos dividendos é a Trisul, 2,05%. E payout, a empresa que está mais distribuindo resultados aqui é a Direcional, 62%. E a Trisul, só 18%. Então, se a gente for olhar por esses indicadores, a empresa que está tendo o melhor desempenho, que não teve nenhuma estrela de bronze aqui, foi a MRV. Então, é uma empresa que estaria mais indicada para investimento. Só que vai depender muito do objetivo do investidor.
Porque se o objetivo do investidor é ter recebimento de dividendos, então a direcional para ele aqui é melhor. Está pagando mais dividendos, tem um payout maior. E em termos de preço, valor patrimonial, então valor baixo. É o melhor valor, 1,32. Então, percebe que não é tão simples cravar qual que é a melhor empresa, mas depende muito do objetivo do investidor. Em termos gerais, a que teve melhor desempenho das notas ali foi a MRV. Mas se eu for no específico, em termos de dividendo de yield ali, a direcional foi melhor. Agora eu vou mostrar para vocês o histórico desses indicadores das três empresas. Rapidinho aqui. O histórico é muito importante. Em termos de ROI, está pegando aqui desde 2011, da direcional. Olha, de 2016 aqui até 2018, direcional teve um ROI, inclusive, negativo. Ela estava tendo prejuízo, não estava tendo lucro. Então vai ter um ROI negativo. Depois vai se estabilizar aqui em torno aqui da casa de 8, 9, é o valor do ROI da direcional. É um valor considerado baixo. E essa informação do histórico dos indicadores, eu peguei lá no Trademap. Trademap, você clica lá nos indicadores, né? Essa ferramenta é gratuita, abre o gráfico do histórico, tá? Ó, o PL, preço sobre lucro da direcional. Nesse gráfico aqui não dá para a gente ter uma noção do histórico, porque os valores aqui de 2016 e 2018 são muito baixos, teve prejuízo na direcional, distorce o gráfico, a escala do gráfico, né? Mas a gente consegue ver que o PL veio melhorando aqui, veio aumentando, na verdade, né? O PL, em tese, quanto menor, melhor. Olha que interessante que esse gráfico nos faz lembrar. O PL, em tese, quanto menor, melhor, desde que ele não seja negativo. Porque se o PL for negativo, significa que a empresa está tendo prejuízo, né? Um resultado negativo. É menor, melhor até zero, né? Olha o PVPA da direcional, vem aumentando, né, nos últimos anos. Ou seja, a empresa está sendo mais bem avaliada no mercado em termos de preço de tela, a cotação vem aumentando, né, nos últimos anos. Em termos de dividend yield, olha que interessante, ó. Nesse período de 2016 até 2018, aqui 2017, ela não pagou dividendos, porque ela teve prejuízo. Nós vimos lá no gráfico do PVPA, do ROI, né, teve prejuízo. Então, não pagou dividendos. E nos últimos dividendos que a empresa distribuiu, olha como é que vem a tendência negativa. Então, nós vimos no ranqueamento das empresas que direcional é uma empresa que está mais pagando dividendos. Mas o histórico dela mostra uma distribuição de dividendos meio irregular. Então, se o objetivo é ter uma renda extra por conta dos dividendos, tem que analisar com mais cuidado o resultado aqui da direcional, que a gente vê pelo gráfico que é irregular, né? Olha a da Trisul, ROI, histórico do ROI da Trisul, estabilizou aqui nos últimos anos, 2 anos, 2019 para cá, em torno aqui de 14. O PL da Trisul teve um resultado melhor aqui em 2016, depois se estabilizou aqui em torno de 18, 19. Olha o preço por valor patrimonial por ação da Trisul, tanto que aumentou de 2018, porque essa empresa passou a ter resultados melhores nos últimos balanços, e o mercado reconhece isso, começa a trabalhar com um preço de mercado maior. Então, puxa o numerador da fórmula, o preço de mercado aumenta, vai dar um PVPA maior. Olha o dividend yield da Trisul, ó, distribui todos os anos. 2013, 14, 15, 16, só que olha como é que é decrescente. Então, também tem que levar isso em consideração. É um resultado decrescente. É claro, né, que aqui nesse período, era um período de crise das empresas, crise nacional, a economia estava muito ruim, as empresas tiveram resultado comprometido, vai distribuir menos
dividendos mesmo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o histórico aqui é de queda, né? Não paga dividendos tão interessantes quanto há anos atrás. E da MRV, o histórico do ROI, olha como é que vem caindo nos últimos anos. Então, o retorno sobre o patrimônio está diminuindo, isso é um alerta, né? Não é bom para a empresa isso. O PL da MRV, o seu histórico. MRV é uma empresa que passou a ser uma queridinha do mercado aí nos últimos meses, porque divulgou bons resultados e está prometendo entregar muitos empreendimentos aí nos próximos meses, gerar resultado para os acionistas. Então, a cotação da MRV subiu um pouquinho nos últimos meses. Tá? Preço por valor patrimonial da MRV está girando aqui em torno de 1,5, né? E, por fim, o dividend yield da MRV, que tem a constância de pagamentos de dividendos, né? Pagou todos os anos. Foi um pouquinho pior em 2019, mas a gente pegar ao longo dos últimos 8 anos, tem uma leve tendência de aumento aqui, né? De elevação nos pagamentos de dividendos. Então, é um caso a se considerar também de escolher a MRV. Eu vou juntar uma perspectiva de aumento de pagamentos de dividendos com os resultados de 2020 sendo positivos para a MRV, criando um cenário interessante para as ações da MRV. A gente tem que ir montando esse quebra-cabeça. Lembrando, né, que tudo que eu estou falando aqui é para a gente aprender sobre esse tema. Não estou indicando ninguém comprar ou vender ações do setor de construção civil, não. Tá? É para a gente ir tentando passar um pouquinho de uns atalhos, algumas dicas de como ir analisando esse quebra-cabeça em conjunto, né? Todas as peças em conjunto desse quebra-cabeça. Por fim, a rentabilidade das ações dessas 3 empresas que a gente está estudando. Esses valores aí são lá do site Status Invest. E a base de comparação aqui é novembro de 2018, porque eu montei esse gráfico aqui para 2 anos, mas dá para montar até 10 anos. Então, a empresa que teve, neste período, o melhor desempenho das ações é a Trisul. Então, no valor aqui de novembro de 2020, crescendo aqui em torno de 280% nesse período. Quem comprou lá em novembro de 2018, teve um ganho aqui mais ou menos de 280%. E a MRV e a direcional em amarelo e laranja aqui, olha como é que elas têm um desempenho muito parecido, né? Tem uma correlação estatística aqui muito forte. Visualmente a gente consegue perceber isso, ó, né? E a MRV tem um desempenho um pouquinho melhor do que a direcional, mas está aqui em torno da casa dos 100%. Ok? Eu vou lá para os sites do Status Invest, vou mostrar algumas dessas informações que eu apresentei para vocês. Ó. A primeira, aqui eu estou na página do MRVE3. Primeira informação que aparece aqui no site Status Invest é o dividend yield aqui, ó, 5,98. Por que está diferente lá do que eu mostrei na planilha? Porque a cotação do dia já mudou, né? Já está aqui 18,06. Então, vai dar uma cotação diferente aqui para vocês. Está vendo aí? Dividend yield 5,98. Olha a variação dos preços da MRV nos últimos 5 dias. É o tanto que subiu a cotação. É interessante que essa indefinição nas eleições dos Estados Unidos está provocando um sentimento otimista nos investidores, né? E o mercado já não está importando tanto se ganhar o Joe Biden ou o Trump. Os mercados, né, mundo afora, estão tendo um desempenho muito bom essa semana, né? E olha, deixa eu voltar aqui. Olha o que o site Status Invest faz. Ele dá o dividend yield
informa aqui que nos últimos 12 meses, a empresa pagou R$ 1,08 por ação de dividendos. Então, o site já buscou lá nos relatórios da empresa o pagamento de dividendos. Dividiu pelo número de ações, chegou ali em 1,08. Já está pronto esse cálculo, que lá na apresentação dos slides eu mostrei esse resultado para vocês. Eu pego desse site aqui, o Status Invest. Aí descendo aqui a página, a gente tem as informações de mercado, de governança, ó, tag along 100%, né? Tem aqui. E aqui os indicadores. Indicadores da MRVE. Então, indicadores de valuation, né? O de valor, ó, o PL. PL para hoje. 16,59. Quando a gente clica aqui em cima da interrogação, ele explica, ó, dá uma ideia de quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Te dá a explicação, já te dá a fórmula. Muito, muito interessante, né? Depois, ele tem aqui também o valor patrimonial por ação. Explica o que é o valor patrimonial por ação. Indica o valor patrimonial por ação. Lucro por ação, a gente fez o cálculo dele hoje também, certo? São indicadores de valuation. Nós vamos ver outros aqui na próxima aula, né? São muitos. Não esgotei todos os assuntos, não. E aqui vai falar, ó, os indicadores de rentabilidade. Eu apresentei para vocês o ROI, né? O ROI. Indicadores de rentabilidade. Só que o ROI, ele é feito pelo patrimônio líquido. Tá ali, ó. Lucro líquido pelo patrimônio líquido, certo? Só que eu posso comparar o lucro líquido também com o ativo total da empresa, que eu vou ter informação do ROA, que é o retorno sobre os ativos. Olha o que o ROA vai medir. O retorno sobre os ativos é um indicador de rentabilidade que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos. É uma outra forma de calcular a rentabilidade. Então, eu apresentei o ROI, que é o patrimônio líquido. O ROA é dos ativos. E tem o ROIC também, que vai comparar, vai nos dar a rentabilidade do dinheiro que a empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido e ainda considerando as suas dívidas. Então, o capital investido, inclusive as dívidas. Então, o ROIC, eu vou falar mais desse indicador ROIC na próxima aula. Aqui nós vamos ter os indicadores de crescimento, que é o crescimento das receitas e o crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. Indicador de crescimento. Então, na próxima aula eu vou falar um pouquinho dos indicadores de endividamento, indicadores de eficiência. Quero falar mais também sobre o ROIC. Aí vai descendo a página, traz o gráfico dos dividendos da MRV. Ó. Posso pegar informação no gráfico, ou então na tabela. Se eu somar aqui, deixa eu ver, se não me falha a memória, se eu somar esses 3 valores de dividendos, é isso mesmo, porque, olha, o último valor que está dentro aqui do quadrado vermelho é de novembro do ano passado, até aqui outubro desse ano. Então, vai dar ali mais ou menos os 12 meses. Essa soma desses 3 valores de dividendos por ação vai dar aquele R$1,08 lá, que é usado para calcular o dividend yield, certo? Terminando aqui a explicação do site, ele traz informações do CNPJ da MRV, as empresas relacionadas à MRV, mas ele não coloca todas, né? Inclusive aqui nem está aparecendo a Direcional e a Trisul, mas porque ele coloca só 5 no site. E aí informações mais gerais do patrimônio da empresa e dos demonstrativos financeiros, patrimônio líquido, ativos, ativo circulante, os segmentos, novo mercado, free float 62%, total de papéis, né?
Então, é aquilo que eu falei, hoje em dia os sites fazem isso de maneira muito prática e muito bem elaborado, e interessante de gastar um tempo aqui estudando as empresas. Já pensou ter que fazer isso olhando os relatórios das empresas, centenas de páginas? O que não nos isenta de ter que ler os relatórios, tá, pessoal? Não é porque hoje está muito mais fácil que não tem que ler os relatórios, não. Tem que ler, porque lá eles vão explicando a realidade da empresa. Aí ele vai falar sobre o DRE da empresa, gráficos, traz o DRE todo detalhado, né? Lucro líquido, o EBIT, EBITDA, receita líquida. É um site bem completo. O fluxo de caixa, as margens da empresa, balanço patrimonial, detalhado também. Pode colocar informação anual, trimestral. E os índices que o MRV faz parte, aí são vários índices. E os eventos da MRV Engenharia. Ó, no dia 9 e no dia 10, está marcado aqui com a bolinha preta, que são eventos. Então, vou marcar aqui no dia 9. O que vai acontecer dia 9 de novembro? Informações trimestrais. No dia 10, a apresentação pública de resultados. É sempre assim. No primeiro dia, apresenta os resultados, publica os relatórios. No dia 10, faz a apresentação pública. Agora, em tempos de pandemia, eles fazem isso remotamente, faz uma videoconferência lá e apresenta os resultados da empresa. Ok? Então, o Status Invest também dá o calendário de eventos. Então, é um dos sites que eu mais uso. O Trademap também é muito bom. O Fundamentos, deixa eu entrar rapidamente aqui no Fundamentos. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que vão fazer o trabalho depois. Deixa eu mostrar o que o Fundamentos faz, que é bem interessante. Ó. Você joga o ticker da empresa aqui na caixa de busca, vai dar as informações da empresa. As mesmas informações que estão lá no Status Invest. Só que o Fundamentos ele é mais basicão, assim, mais seco, não preza muito pelo visual. Mas ele é muito útil, porque a gente também não está querendo só pensar ali na questão visual, né? Isso não é um interessante. Mas ele traz informações já bem detalhadas e explicação do que é cada indicador. Ó, você passa o mouse, ele vai explicando o que é cada indicador. Mas eu quero mostrar o seguinte aqui, ó. Aqui você vai em busca avançada por empresa. Acho que eu já mostrei para vocês uma vez, mas eu vou fazer de novo. Busca avançada por empresas. Você pode localizar a empresa indicador por indicador e colocar aqui o nível que você quer de mínimo e máximo, mas não é necessário. Porque aqui embaixo, você consegue colocar aqui o setor de atuação. Ó, setor de atuação. Eu vou escolher aqui construção civil. Construção e engenharia. Construção e engenharia. E eu quero que nessa busca apresente resultados de empresas negociados nos últimos 2 meses, para não pegar a empresa antiga que não está sendo negociada mais, que não tem liquidez. E como eu sei que algumas empresas não estão com balanços divulgados ainda do terceiro trimestre, eu vou marcar aqui que eu só quero empresas que tenham o último trimestre divulgado. Lembra? Porque eu vou comparar empresas na mesma base. E vou mandar buscar. Ó, nenhuma. Nenhuma empresa divulgou resultados do terceiro trimestre do setor de construção civil. Então, eu vou ter que voltar e fazer de novo. Fazer a mesma coisa. Construção civil. Acho que a janelinha aí não aparece para vocês, mas é construção civil. Não vou marcar o último balanço divulgado. Aí vai aparecer todas da construção civil, certo? E aí, aqui eu consigo já fazer o ranking. Eu vou ranquear essas empresas da construção civil pelo PL, pelo menor PL. Então, tá pelo menor PL. Só que eu não vou pegar as empresas com PL negativo, porque elas estão dando prejuízo. Se eu for olhar só esse indicador, eu tenho que desconsiderar essas que estão dando prejuízo. Então, seria interessante a partir aqui da Lavi.
Melnick, Cury, Plano e Plano, por aí vai. Ah, mas eu quero olhar dividend yield. Deixa eu achar o dividend yield aqui, ó. Dividend yield. Pegar do maior dividend yield. Olha, a empresa CR2 está pagando 64,86% de dividend yield. A gente tem que ter um senso crítico, tem alguma coisa errada nessa informação aqui. E se a gente for olhar o histórico de distribuição de dividendo dela, pode ser que não vai ter histórico constante de distribuição. Sabe? A gente vai mexendo com o banco de dados e vai tendo um senso crítico. Um valor que está muito discrepante da realidade, tem alguma coisa errada. Então, depois vem a Direcional, pagando 7%, MRV pagando 5,7%, Cirela, 5,3%, e aí eu vou conseguindo o ranking das empresas, o dividend yield. E aí tem todos os indicadores aqui, né? Até o crescimento da receita por 5 anos, ROI, que é as margens, o valor de mercado das empresas, nós vamos ver na outra aula, Enterprise Value, enfim. Então, o site Fundamentos, para o serviço pesado, vamos dizer assim, de fazer análise mesmo, ele é muito bom, porque ele faz o ranqueamento das empresas, tabelas em planilhas, estão aí. E aqui dá para exportar, tá? Dá para exportar essa tabela para o Excel. Depois tem que, algum local ali, você vai achar ali o lugar para exportar, tá bom? Mas também é só copiar e colar lá no Excel. Então, a gente encerra a nossa aula aqui de hoje sobre a primeira parte do estudo dos indicadores financeiros. Nós vimos pelo menos aí uns 5, 6 indicadores, começando a falar sobre esse assunto. Esses indicadores servem para nos ajudar a tomar decisão, para escolher uma empresa sólida no mercado, que dá resultado, mas que está com preços de mercado abaixo, né? Empresas descontadas, então empresas que têm valor, mas que estão sendo negociadas a preços baixos. É isso que todo investidor, né, ou a maioria dos investidores deseja, comprar boas empresas a preços baratos, ok? Vou encerrando por aqui. Um abraço a todos vocês. Até a próxima.